Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Quero ler para vocês. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Vamos lá, povo lindo querido, um tempo agradável. Quero introduzir essa carta, 3 capítulos apenas, e a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre essa pessoa que está escrevendo a carta. Quem é esse escritor? Simão Pedro, conhecido de muitos aqui. Deixe-me aqui fazer um resumo da vida de Pedro. Eu quero poder, em poucas palavras, falar de Pedro e como a gente usa na linguagem do cinema, fazer aqui o arco da vida, da história de Pedro, de São Pedro, o apóstolo do Senhor, tá certo? Este Simão Pedro, mais conhecido como Simão, posteriormente apelidado, por Jesus como Pedro, Pedro significa pedra, era um pescador, um dos primeiros discípulos chamados, escolhidos para andar perto do Senhor Jesus Cristo. Ele estava trabalhando, ele já tinha ouvido de Jesus, já conhecia de longe Jesus, até que Jesus chega a seu encontro e o convida para abandonar as redes e segui-lo, Uma decisão difícil que até hoje em dia continua causando pavor, medo e insegurança em muitos de nós, inclusive a mim, há alguns anos atrás, quando o Senhor me propôs, me chamou para abandonar tudo e viver para falar da sua palavra, falar do seu evangelho, tá certo? Este Pedro, este Simão Pedro, era um diferentão. Era um cara que, muitas vezes, quando estamos lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, o evangelho, nós estamos aqui lendo e quando Pedro fala e quando Pedro age, algumas vezes a gente ri, a gente faz assim, ó, rapaz, esse Pedro, Pedro é um cara diferentão, muitas vezes afoito, Impaciente, agoniado, muitas vezes aqui alguém valente, Querendo pegar a faca, trazer a peixeira, como sempre nos lembra nossa amada irmã Osete, Mirando no meio da cabeça do vigilante lá, do soldado, errou, pegou no meio, a gente brinca com isso. Mas homem que gostava de andar armado, homem valente, mas uma das características maravilhosas de Pedro é que ele era um amigo de Jesus. Olha que coisa interessante. Alguém que dentre aquela grande multidão fez parte de um grupo seleto de 12 homens para andarem próximo de Jesus Cristo, comendo com ele, orando com ele, ouvindo suas pregações públicas e as suas explicações particulares. E, acima de tudo, dentro desses 12, o grupo desses 12, havia um grupo mais selecionado ainda, mais seleto ainda, de 3, Pedro, Tiago e João. Pedro estava no meio, do centro dessa intimidade do Senhor Jesus Cristo, um amigo. Este Pedro aprendeu, observou muito do que Jesus fez, andou perto dele, viu grandes coisas sendo feitas, seja de expulsão de demônios, a grandes milagres, inclusive a maior das visões que Pedro teve, que foi no Monte da Transfiguração, ao ver o próprio Cristo ali na transfiguração, uma percepção futura da glória de Deus. Jesus Cristo tem suas roupas ali mais brancas do que a neve e uma luz muito forte, uma voz estrondosa dizendo lá de fundo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer ou em quem eu me agrado. Pedro viu tudo isso, Pedro enxergou, experimentou tudo isso, viu grandes coisas, e também Pedro nos é narrado através dos evangelhos que falhou miseravelmente. Dentre esses muitos benefícios, dessas grandes experiências que Pedro teve, Pedro falhou miseravelmente ao negar o seu Cristo, o seu amigo, o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Mestre. Ele falha miseravelmente quando, em uma das conversas, Jesus chega para ele e diz: Pedro, eu vou ser ferido e as ovelhas, os meus discípulos vão ser espalhados como ovelhas que não têm pastor. E Pedro diz: Senhor, tem nem perigo eu te abandonar. Eu estou contigo, a minha fidelidade pode ser provada. E o Senhor Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, você me negará. E Pedro discorda de Jesus, sim, com um amor ingênuo, mas um amor verdadeiro, dizendo que Jesus estava errado, de que ele estaria com Jesus até o fim. Mas quando as coisas apertam,
Pedro dorme enquanto poderia estar orando com o seu Senhor. E Pedro segue Jesus de longe e, por último, nega o seu Senhor por 3 vezes. Até que nos é dito em um dos evangelhos que o olhar de Jesus cruza com o olhar de Simão Pedro e ele chora miseravelmente, ele lamenta profundamente. O pranto dele é amargo, como diz nas Santas Escrituras. Este Pedro, depois de sua falha, desiste de tudo. E eu me lembro muito bem de uma música que o João Alexandre canta, né? Não é a música dele, é a música do Estênio Marços, mas é uma música que fala de Pedro, né? E a primeira parte da música, o primeiro verso da canção é "Vou pescar". Depois de tudo que acontece, depois de sua falha miserável, Pedro tenta voltar atrás, voltar para a antiga vida. Jesus havia feito um convite para ele ser um pescador de homens. E aquele Pedro se esquece dessas palavras e volta a tentar pescar peixes. Só que ele foi impedido de continuar nessa sua desistência e de retornar para o caminho antigo. Pedro se arrepende e Pedro é restaurado pelo Senhor Jesus Cristo. Naquela linda passagem, quando os dois estão ali, frente a frente, e Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele faz essa pergunta por 3 vezes. E então Pedro está ali, humilde e quebrantado nas mãos do Senhor. Aquela cena demonstra como o Senhor Jesus Cristo reconcilia, restaura, inclusive os traidores, como Pedro, inclusive os covardes, como Pedro. Depois disso, depois de ver Jesus ressurreto, depois de estar com Jesus por 40 dias, este Pedro recebe o Espírito Santo em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Ele se transformou em um pregador corajoso, pregou tanto para judeus quanto para gentios. Sim, pregar para os gentios foi um desafio para Pedro, mas ele cumpriu também esta missão. Este Pedro também fez milagres. Quando olhamos para Atos capítulo 4, ele está ali junto com João na entrada do templo, em uma das entradas do templo, e ele vê aquele mendigo, aquele aleijado, aquele esmoléu, aquele pedinte, e o cura. E por meio desta cura, o evangelho anunciado, mostrando que o poder não veio dele, mas veio de Jesus Cristo, e milhares de pessoas também creem no Senhor Jesus Cristo, rendendo a sua vida em fé para Jesus, o Filho de Deus. Que maravilha! Ele se transforma em um grande pastor de almas. Que coisa maravilhosa, interessante. Pedro, então, escuta, ouve, recebe, guarda e põe em prática aquilo que o Senhor Jesus havia falado anos atrás. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro se torna um grande pastor. Pedro envelhece bem e está se preparando para morrer, está se preparando para partir. E então ele escreve essa segunda carta. Aqui, Pedro, então, nos mostra que a sua vida é um exemplo de transformação. Quando olhamos para a vida de Pedro e vemos, como eu falei, esse arco, né, essa construção da história de Pedro, enxergamos aqui um exemplo de como uma pessoa pode ser transformada pelo próprio Senhor. Pedro também, meus queridos irmãos e amigos que me acompanham, é uma grande inspiração para pessoas comuns. Nem todos nós somos dotados de uma mente tão brilhante, nem todos somos como Paulo, que dominava muitos idiomas, tinha uma compreensão cultural profunda, que era experimentado na filosofia e muito versado no Antigo Testamento. Não, existem pessoas que são comuns, né? Não como Paulo, criado, lembra, irmão Ozete? Criado aos pés de Gamaliel, uma criança e um adolescente erudito. Nos é dito na palavra do Senhor que Paulo, ele ultrapassava todos da idade dele em sua juventude. Então Paulo sempre foi um prodígio, essa é a verdade. Pedro não. Pedro um iletrado, um pescador, alguém sem tanta cultura, um homem comum, um homem sem tantas qualidades pessoais admiráveis. Ele era um vacilão, ele muitas vezes era um afoito, um impaciente. E Pedro, ele funciona muito bem como inspiração porque eu me sinto uma pessoa comum. Eu já falei diversas vezes, né, de como, às vezes, até a Milka vem me dar uma orientação aqui em casa e ela fala: Miguel, faz isso, isso, aquilo. Calma, meu filho, vamos por partes. Porque a minha cabeça não consegue abarcar, eu sou lento, eu não funciono para muita coisa. Sim, existem tipos de inteligências diferentes, né? Não só uma inteligência cognitiva, mas uma inteligência relacional que muitas vezes está na nossa vida e na minha vida está presente também.
Mas quando eu me refiro especificamente à cognição, à capacidade de aprender rápido, de acumular conhecimento, poxa, irmãos, eu não sou como Paulo. Eu acho que eu estou muito mais parecido como Pedro, né? Pedro, então, funciona como uma inspiração. Ele é uma inspiração para pessoas comuns. Talvez você seja uma pessoa comum. Diferente do nosso amado querido Aleph, né? Que passou aí na faculdade, quando fazendo o segundo ano do ensino médio, passou em medicina, estudando em colégio público no interior do Ceará. Nem todos são prodígios como o nosso querido Aleph. Aleph, Deus abençoe sua vida. Pedro também nos mostra, ele demonstra o que Deus pode fazer na vida de alguém. Como Deus é incrível. E ele, portanto, merece todo o mérito, né? Pedro também é uma prova de que existem boas notícias e que essa boa notícia, ou essas boas notícias, de fato são o poder de Deus. É o evangelho que transforma Pedro, que transforma a profissão de Pedro, a mentalidade de Pedro, o sentimento de Pedro, o coração dele, a sua postura, a sua percepção sobre o futuro, a sua forma de se relacionar com esta vida. O evangelho muda tudo. Queridos, Pedro escreve uma primeira carta a um povo disperso, a um povo que, como diz em 1 Pedro, estava na dispersão por muitas cidades. Um povo que, por motivos de perseguição, foram espalhados. E parece que nesse ponto temos algo a ver com o público com que Pedro estava lidando, com o público que ele estava escrevendo aqui. Por algum motivo também estamos dispersos, não em outros países, não em outras regiões, mas querendo ou não, estamos dispersos em nossas próprias casas. Ou pelo menos era para estar. Né? Até uma segunda ordem, por favor, que a sabedoria de Deus possa estar na sua vida. Já falamos sobre o equilíbrio, mas não acredito que seja prudente fazermos folias, né, no meio dessa quarentena. Deus nos livre disso e Deus nos livre que alguém na nossa cidade, na nossa igreja, familiares, possam ser pegos por essa doença miserável. Que Deus nos proteja. Temos orado por isso e até agora temos visto o agir de Deus. A segunda coisa que eu queria falar com vocês aqui essa noite é sobre a quem Pedro escreve. Eu já iniciei falando que era um povo da dispersão, o mesmo público da primeira carta, e este público tem algo em comum conosco, pois estamos em dispersão também, pelo menos breve, curta, momentânea, não tão com uma distância gigante geográfica, mas sim estamos em um tipo de dispersão, tá certo? Ele escreve aos que compartilham da mesma fé. Isso é muito legal, né? Ele fala ainda no versículo 1, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Quem são essas pessoas? E então os estudiosos falam que há uma grande possibilidade de esse público que está ouvindo, está lendo essa carta, era uma carta circular, estava lendo e ouvindo essa carta de Pedro, eram gentios. E olha que interessante, este Pedro que tinha tanta dificuldade em se comunicar com um gentio, ou seja, um não-judeu. Os judeus, né, os judeus mais radicais, consideravam os não-judeus, ou seja, os gentios, como vira-latas, como cães vira-latas, onde não se podia nem sequer comer junto com eles ou frequentar uma casa, uma reunião onde tivessem gentios. De modo que judeu não se dava com um gentil, ele se achava melhor do que um gentil. Pedro então recebe a orientação de Deus para falar para um romano, um centurião romano, além de gentil, um opressor. Né? Então o que acontece aqui é que Pedro ele muda, ou seja, o seu caráter, o seu coração é mudado por causa do Senhor, e agora não somente ele alcança os gentios, mas se torna também um pastor, uma referência para os gentios. De modo que há um cuidado pastoral em suas palavras, em suas letras, escritas aqui em sua segunda carta. Né? O que é que eu estou querendo dizer? A mesma fé dos judeus que creram no Senhor Jesus Cristo é a mesma fé dos gentios que creram no Senhor Jesus Cristo. Essa mudança, meu querido Nogueira, aconteceu na cabeça, na mente, na vida de Pedro. De modo que o tempo passou e ele entendeu que judeu não era melhor do que o gentio. O que nos torna igual, ou o que torna o nosso coração igual, é a mesma fé no Senhor Jesus Cristo. De modo que quem crer em Jesus
seja ele quem for, não possui uma diferença de hierarquia diante de Deus, né? Quem é branco fica por aqui, quem é preto fica ali, quem é rico fica para cá, quem é pobre fica para ali, quem é brasileiro fica para cá, quem é argentino fica para ali. Não, nós não temos. Quem é homem e quem é mulher, quem é criança, não existe essa hierarquia. Uma vez que o nosso coração experimenta a fé no Senhor Jesus Cristo, nos tornamos irmãos, nos tornamos coparticipantes, nos tornamos iguais diante do Senhor. Não há privilégios por causa de nacionalidade, raça, posição social ou gênero. Não há nada disso. Tudo isso é desfeito, de modo que Pedro compreende, isso é um grande avanço para ele, que os gentios eram tão crentes quanto os judeus que haviam crido no Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Isso é algo tremendo e nós podemos celebrar. Igreja, existe uma união maravilhosa e aqui mesmo, estamos vendo aqui o seu Telmo de Fortaleza, Gabi e tantas outras pessoas aqui se unindo na mesma fé, no mesmo propósito. Somos uma igreja só, mas espalhadas por vários locais, né? Vários locais desse mundo, vários locais do nosso estado querido, nosso Brasil e em outros países também. Há algo que nos une. E isso é maior do que a nossa própria afinidade. É o Senhor, por meio da fé, que nos une. Vamos lá. Outra coisa que eu queria falar aqui é que ele fala daquilo que marca o seu coração. Eu gosto de pensar sobre isso. Eu gosto de raciocinar da seguinte forma. Pedro tinha algo que queimava o seu coração. E aquilo que queimava o seu coração, aquilo que enchia o coração de Pedro, era o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. De modo que, nos 3 capítulos, nós temos vestígios, pitadinhas aqui, do Evangelho sendo espalhadas por todo o livro. Como se o Evangelho fosse um canto, uma marca que fixasse o raciocínio do apóstolo Pedro. Isso é tremendo, isso é incrível, isso é maravilhoso. O Evangelho era centrado no coração de Pedro. Pedro estava centrado nesse Evangelho. E o que é que ele fala do Evangelho nesses 2 versículos, nessas poucas palavras que estamos lendo? Ele fala, em primeiro lugar, daquilo que você, Gutenberg, vai compreender comigo, você, Isaac e Natália, vai ver que é as últimas coisas que as boas notícias nos trazem, né? Aquilo que Deus exige de nós, que é a fé. Quando vamos falar sobre o Evangelho, também falamos sobre fé, né? Fé é aquilo que Deus requer daqueles que ouvem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala dessa fé. E que coisa maravilhosa, porque é um desafio sempre muito grande e é sempre muito complicado poder falar de fé, porque somos um povo religioso por essência. Porque o brasileiro ele é religioso, porque o sobralense ele é religioso. Nós andamos pela cidade e em todo canto tem uma igreja muito bonita, uma igreja católica muito bonita. Existem igrejas evangélicas aqui, em grande quantidade, espalhadas pela cidade, espalhadas pelo nosso bairro aqui, o Sem Saboia. O que acontece? Há uma religião muito nominal, uma religião meramente aparente, mas não uma religião que consegue mudar a cultura de modo positivo, mudar para melhor. Né? Então, a quantidade de crentes no Brasil só aumenta, mas o impacto cultural não aumenta quanto poderia estar aumentando. Na nossa cidade, a mesma coisa, e no nosso bairro, a mesma coisa. Fé é algo difícil de se falar, porque todo mundo acredita que tem fé. Porque todo mundo acha que acredita em Deus. Porque todo mundo acha que está numa boa relação com Deus. Mas a verdade é que não está. A fé, ela precisa ser operante, ela precisa produzir frutos visíveis. Fé é algo que está aqui, está dentro de mim. Eu não posso medir aqui a sua fé só olhando para você. Mas sim, a gente pode medir o fruto da fé, se ela existe ou não existe. E a gente poderia falar sobre muitas coisas aqui. Eu posso comentar sobre algumas para que isso fique claro na sua cabeça. Vamos lá. Nesse tempo de pandemia, vou falar aqui coisas que podem funcionar como termômetros para quantificar se existe ou não, para avaliar se existe ou não algum tipo de fruto dessa fé em nós. Vamos lá. Existe saudade no seu coração pelo povo de Deus? Estamos em pandemia, estamos aqui indo para a 3ª semana sem nos reunirmos. E se você não sente saudade disso, cara, pense sobre essa questão.
Você ama a palavra de Deus e tem prazer na palavra de Deus? Ou ler a Escritura dá sono e sempre é difícil, e sempre é enfadonho, e é uma preguiça, que, sabe, e só lê no final do dia, e lê um capítulo já dorme, lê uma vez por semana, 2 vezes por semana. Se a sua vida é assim, é algo para você pensar. Você tem buscado abandonar o seu pecado, e quando você vacila, tropeça, você sente uma dor no coração e logo você confessa seus pecados e volta para o Senhor? Ou não? Pense sobre essa questão. Você ama servir a Deus ou é algo que você faz porque está acostumado, porque já está fazendo isso desde a sua adolescência? Pense sobre essa questão. Você fala sobre Jesus? É fácil falar de Jesus para você? Ou você nunca fala de Jesus para ninguém? Pense sobre essas questões. Tudo que eu falei até aqui podem funcionar como evidências da fé, de modo que, a conclusão que eu tiro disso, se eu tenho fé verdadeira, se eu não só falo com a minha boca, mas eu experimento com a minha vida, o que é que vai acontecer dentro do meu caminhar, dentro do meu dia a dia? Eu vou ler a palavra de Deus e ter prazer nela. Eu vou buscar orar ao Senhor, buscar me comunicar com o Senhor. E quando eu não estiver orando com tanta frequência, eu não vou ficar feliz, eu vou ficar triste. Isso vai soar na minha vida como uma vergonha, como um peso. Eu consigo evangelizar, eu consigo falar de Jesus para outras pessoas? Porque se eu amo Jesus e eu creio nele, a minha boca vai falar daquilo que meu coração está cheio. Eu louvo, eu adoro ao Senhor, seja com instrumentos, ou seja lavando louça, escutando aqui uma música no YouTube, no celular. Será que a minha vida é marcada por isso? Eu amo o próximo? Eu amo a igreja do Senhor? Se sim, boas notícias para você. Se não, más notícias para você. A fé tem a ver, como diz John MacArthur, com a capacidade de se crer no Senhor Jesus Cristo. Sobre o Evangelho, Pedro fala sobre isso. A fé, então, que é a capacidade de crer em Jesus Cristo, ela é recebida. Isso é interessante, porque a fé não é uma capacidade natural que temos em nosso coração. Preste atenção, porque isso é delicado. O anseio por Deus, como diz a nossa querida Ana Paula, estava lendo Eclesiastes durante essa semana, como diz Eclesiastes, o anseio pela eternidade, o desejo pela eternidade, está plantado em cada coração do ser humano em geral. De modo que em cada cultura, em cada nação, durante toda a história, somos marcados por sermos um povo religioso. Ser humano é ser religioso. Vamos ter várias religiões aqui espalhadas. Por quê? Porque sempre temos uma noção de que existe algo a mais, de que a vida não é só essa, de que existe algo para frente, de que existe uma realidade que muitas vezes não é visível, não é tão nítida, não é tão clara para nós. Nós sabemos disso. E talvez isso seja simplesmente um senso de religiosidade. Mas especificamente a capacidade de se crer em Jesus Cristo é algo impossível para nós. Por quê? Porque estamos cegos. Por quê? Porque a palavra de Deus, em Efésios capítulo 2, vai dizer que cada um que não crê em Jesus Cristo como seu Salvador está morto espiritualmente. E o que significa estar morto espiritualmente? Significa ser escravo da sua mente, da sua vontade, do seu coração, dos seus sonhos, onde você simplesmente é regido por uma realidade à sua volta chamada mundo e orquestrado sem querer pelo próprio diabo. Ou seja, estar fora da vontade de Deus não significa assassinar pessoas e fazer cultos demoníacos. Não é isso. Significa cheirar crack e sair assaltando os outros. Significa simplesmente não viver para a glória de Deus. Como isso é profundo, né? Então, nós temos uma gama, uma variedade de pessoas que estão enquadradas nisso, de pessoas que seguem a sua mente, que seguem o seu próprio coração, de modo que a fé, especificamente a capacidade de se crer em Jesus Cristo, não é algo que podemos alcançar pelo nosso próprio esforço. Não é algo que podemos alcançar pela nossa própria disciplina. Muitos, infelizmente, muitos estão tentando alcançar o favor de Deus com barganhas ou com disciplinas espirituais. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o nosso querido e amado pecador, lembra disso? Como todos nós somos, Martim Lutero, que tentava conquistar a Deus com jejuns intermináveis, de modo que, nos conta alguns historiadores, que amigos precisavam, ele era um monge, né? Amigos precisavam arrombar a porta do seu dormitório, da sua cela, do seu quarto,
para fazer ali Lutero voltar a comer, porque ele já estava desfalecendo sem forças de tantos jejuns intermináveis que ele fazia. Tanto que ele buscava pelas orações, tanto que ele buscava pelos jejuns, e ele não sentia a sua alma em paz. Ele sempre olhava para Deus, esperando que Deus derramasse para ele uma justiça mera e simplesmente punitiva. De modo que o próprio Lutero tinha ódio de Deus por isso. Então, queridos, podemos até ser religiosos, podemos até ter uma crença em Deus, uma crença genérica em Deus, podemos até saber que Deus existe, podemos até aceitar o fato de que Jesus Cristo há 2000 anos morreu na cruz, mas a capacidade de confiarmos nele como o nosso Salvador é um presente que vem do Senhor. E aqui há um dilema muito grande, meu querido Gutenberg, você está me acompanhando aí, há uma crise, há uma tensão muito grande, porque a palavra de Deus condena os incrédulos, ou seja, quem são os incrédulos? Aqueles que rejeitam a fé. O Senhor nos chama a crer e, ao mesmo tempo, ele diz aqui em 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, que a fé que salva, a fé no Senhor Jesus Cristo, a capacidade de se confiar em Cristo como Salvador, é algo que vem do além, vem do Senhor, não vem de nós. Como é que é isso? É isso. Temos duas verdades, há uma tensão entre as duas, mas há duas verdades. O Senhor nos chama para crer e, ao mesmo tempo, o Senhor é quem dá a fé. Pergunta o apóstolo Paulo faz: seria Deus injusto? Não. Só que os pensamentos do Senhor, o Criador, é maior do que nós. De modo que até o meu próprio filho, irmãos, às vezes não entende o nosso próprio não. E às vezes não entende a fala de seu pai e sua mãe, como é que muitas vezes nós, miseráveis seres humanos, podemos entender o grande Deus. Se há uma diferença entre nós e os nossos filhos, por que não haveria uma diferença na compreensão entre nós e o Senhor? Os planos de Deus são muitas vezes insondáveis, e nós só podemos conhecer a Deus porque Ele revela a nós. Não saímos pelo universo aí como detetives querendo investigar aqui os vestígios de Deus. Não! Só encontraríamos migalhas. Deus é que se revela, e é por isso que existe uma Bíblia Sagrada, para que possamos conhecê-lo. Vou falar mais disso daqui a pouquinho, tá bom? Preste bem atenção. Esta fé, ela é recebida. A primeira coisa que eu quero falar diante disso. A segunda coisa que eu quero falar é que esta fé, ela é dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é descrito na palavra de Deus como o nosso Deus e Salvador. É o Senhor Jesus que dá a fé é um presente, a fé é algo maravilhoso que precisamos pensar e precisamos valorizar muito mais. Também quero falar sobre isso daqui a pouquinho, aguentem aí, por favor. Mas, às vezes eu conversando com algumas pessoas no WhatsApp, e compartilhando o Evangelho, às vezes eu mando versículos, às vezes eu faço perguntas, dou algum direcionamento, tento acudir de alguma forma aqueles que procuram, e aí eu chamo o que é que está impedindo você de se entregar ao Senhor Jesus pela fé, e às vezes a pessoa responde: pastor, eu acho que ainda não tenho fé. E então eu faço questão de lembrar essas pessoas que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Tento orientar essa pessoa de pedir ao Senhor a fé. Senhor, me dá fé. Senhor, quebranta o meu coração, eu sou incrédulo, me perdoe. Faça como aquele homem que teve um filho, né, na sua meninice, um filho aí, talvez entre a pré-adolescência, endemoniado. A possessão demoníaca era tão severa, era tão terrível, que jogava o filho deste homem no fogo, jogava na água, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Terrível. Algo semelhante pode acontecer com as drogas e com o álcool, algo semelhante, tá bom? Mas ali uma possessão demoníaca, aquele homem fala: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Sabe, muitas vezes temos que ter esse tipo de comportamento diante do Senhor. Se você não tem a fé que você gostaria de ter, por que você não pede ao Senhor? Senhor, aumenta a minha fé. E muitas vezes Deus vai te mostrar que essa fé, ela não é importante em tamanho, ela é importante se existe ou não. Porque para Jesus, a fé do tamanho de um grão de mostarda já será o suficiente para você. Então lembra disso. Quem dá essa fé é o Senhor. Se a sua vida está faltando fé, clame ao Senhor, busque a palavra de Cristo, ore a Cristo para que Ele possa dar fé. Quem é Cristo? Cristo
o Senhor Jesus é descrito como Deus. Preste bastante atenção. Só o que tem é gente falando de Deus, só o que tem é gente falando de Jesus por aí. Cuidado! Quem é esse Jesus que eles estão pregando? Será que é o Jesus da Bíblia ou é o Jesus inventado ou reinventado por homens, por ideias, por ideologias, por seitas? Muitos são os que falam de Jesus. A pergunta é, quem é Jesus para eles? Jesus faz essa pergunta para o próprio Pedro, junto com os demais discípulos, com os demais apóstolos. Quem o povo está dizendo que eu sou? E diante das variadas respostas, Jesus pergunta, e para vocês, quem eu sou? E então Pedro, aquele que está escrevendo essa carta, diz o seguinte, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa é a ideia, essa é a crença que o Senhor quer que tenhamos dele mesmo. Que ele é Cristo, o Filho de Deus. Eu falei sobre isso há pouco tempo atrás, de que há 30, 40 anos, quando íamos no interior, as pessoas nos identificavam através da nossa filiação. Este menino é filho de quem? E dependendo de quem fosse filho, nos tratariam bem ou nos tratariam mal. Eu me lembro de uma vez que eu fui para o interior do Piauí, lá para o sul do Piauí. Eu tenho familiares lá da parte do meu pai, e eu não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. E quem é esse aí? É filho do Antônio, neto do Miguel. Meu avô se chamava Miguel. E o pessoal, é neto do Miguel! E aí me davam feijão, me davam mel. Eu voltei para Fortaleza com a cangalha cheia, né? Então as pessoas me valorizavam por causa da minha filiação. Infelizmente, na cidade grande, no século XXI, no tempo de hoje, isso tem se perdido. A família tem se destruído, o conceito de família tem se enfraquecido. Hoje, se é mãe de cachorro, é pai de gato, e etc, etc. Essas besteróis que têm acontecido, infelizmente, para enfraquecer o conceito de família, né? Adote um gato, adote um cachorro, escambau, vai pro inferno com essa tua terminologia aí que só enfraquece o conceito tão bonito de família e o conceito tão bonito de adoção. Muito triste o que o mundo tem feito. Então, hoje, basicamente, muita gente nem conhece o pai, não vive com o pai. Então a filiação tem se perdido, mas para o mundo judaico do primeiro século, entender que Jesus era o Filho de Deus significava compreender que Jesus era de própria natureza do Senhor. Era tão divino quanto o Pai. Dizer que era filho de Deus era dizer que Jesus era tão Deus quanto o Pai. E isso é profundo. E o que as seitas estão por aí falando é que Jesus foi o primeiro criado, que Jesus foi a primeira criatura, que Jesus é um espírito evoluído, que Jesus é o filho de não sei quem, que não é de Deus. E enfraquece, diminui, limita o poder e a divindade de Cristo. Se você crê em Cristo menos do que ele diz do que é, menos do que ele exige de você, você não está crendo no Cristo da Bíblia, você está tendo uma ideia errada de Cristo. E o Cristo que você está crendo não passa de um ídolo com um I minúsculo, fraco, que não suporta a sua realidade. Cristo é o Filho de Deus, e mais do que isso, Pedro faz questão de dizer que Jesus Cristo é o Salvador. Queridos, alguns anos atrás, no ano de 2011, eu estava na cidade de Cumbuco, né? Na verdade, na cidade da Caucaia, na praia do Cumbuco, e eu estava ali junto com a minha esposa, evangelizando, acompanhando alguns dependentes químicos num centro terapêutico ali no Cumbuco. E uma vez, numa quinta-feira à noite, eu faço uma roda para me comunicar com eles e eu pergunto por que Jesus é Salvador. E as respostas foram as mais surpreendentes possíveis. Um deles me marcou muito a memória. Um deles levantou a mão. Posso falar? Pode falar sim, fica à vontade. Jesus é Salvador porque um dia eu fui atropelado e eu quase ia morrendo. Eu pedi, Senhor, me salva, me dá vida. E eu estou vivo, então Jesus é meu Salvador. Entendem? Ele não entendeu o que de fato Jesus veio salvar. Quem Jesus veio salvar? De que Jesus veio salvar? Queridos, há um mal grande que habita em toda a nossa natureza humana, em todos os seres humanos espalhados por toda a terra, em toda a história, aqueles que já foram, aqueles que estão aqui e aqueles que ainda vão nascer. É uma natureza chamada pecado, uma natureza pecaminosa. Dentro de nós há uma rebeldia dinâmica e ambulante que ama aquilo que Deus odeia, que tenta viver dia após dia na independência para com o Senhor.
Enquanto Deus estabelece o que Ele quer da vida, nós queremos fazer da nossa própria vida aquilo que bem entendemos. Isso é rebeldia. E a rebeldia é pecado. O não crer em Deus, o não obedecer, o não se render ao Senhor é pecado. O não se colocar como servo diante daquele que é rei, isso é pecado. Fazer da nossa vida o que queremos é mero egoísmo. Fingimos que Deus não existe. Fingimos que a sua palavra não se aplica a nós. Fingimos que a sua vontade é maleável e que a gente pode dar um jeitinho. E esquecemos que esse Deus tem uma vontade absoluta, revelada. E toda vez que quebramos essa vontade, que quebramos as suas regras, cometemos pecado. Pecado, portanto, é transgressão, é rebeldia, é desobediência, é errar o alvo, é se rebelar contra aquele que é o Rei dos Reis e Senhor do universo. O pecado nos traz, então, maus lençóis. O pecado nos leva à morte. O pecado nos leva, de fato, a uma condenação por Deus de recebermos a sua ira num futuro. E o que precisamos, então, é de alguém que nos salve disso. Nos salve de recebermos a ira de Deus contra o pecado, pois esse Deus é santo, esse Deus é justo, esse Deus ama a verdade. Jesus, o Senhor, odeia de fato a mentira, odeia de fato as trevas. Ele não pode passar a mão naquilo que não está de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua vontade. É por isso que precisamos de alguém que nos salve, que nos perdoe os pecados. E esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que é tão Deus quanto o Pai e que se fez tão homem quanto eu e você, com uma diferença somente. Ele não era pecador como eu e você somos. Jesus Cristo, então, padece numa cruz como uma ovelha sendo sacrificada diante de Deus para retirar o pecado do mundo. E quando pensamos sobre isso, aplicamos especificamente, de acordo com as Escrituras, de que o sacrifício do Senhor, ele resguarda, ele é um refúgio para todo aquele que confessa o Senhor Jesus como o Salvador de sua vida, como o Senhor de seu próprio coração. Quem nele crê, não é condenado. Quem nele crê não é condenado. Desculpa, irmãos, desculpa, estou falando besteira. Quem nele crê, não é condenado. E quem não crê, já está condenado. Eu acho que eu falei isso, né? Eu que me confundi aqui nas palavras, perdão, me perdoem aqui pela comunicação ruim. Mas essa é a ideia. A forma de nós recebermos o Salvador e adquirirmos a salvação é mediante a fé. Jesus é o único Salvador. Você não pode se salvar. Fazer o certo, fazer bondade, espalhar coisas boas por esse mundo é bom, mas não é suficiente para te tirar do jugo de condenação que te aguarda. Essa é a má notícia. A má notícia é que todos somos pecadores, estamos distantes da glória de Deus. A boa notícia é que por causa de Jesus podemos ser trazidos para perto da glória de Deus. Só Jesus salva. Só existe salvação em Jesus e em mais nenhum outro. O problema também das demais seitas é que elas falam que você precisa acreditar em Jesus e fazer mais alguma coisa. Precisa guardar o sábado, precisa fazer dar esmola, precisa fazer algum tipo de fraternidade, precisa fazer o bem ao próximo, porque sem isso não é possível a salvação. E não cremos assim. O Senhor é aquele que é suficiente e poderoso para nos tirar do poder do pecado, da presença do pecado e da condenação deste pecado e nos trazer para a presença de Deus como filhos, como servos, como parte da família dele. Que coisa maravilhosa. Jesus Cristo, ele é o dono, ele é o doador de toda a justiça. Isso é incrível, isso é algo maravilhoso, porque através da justiça do Senhor podemos encontrar a fé, podemos encontrar a salvação. A justiça de Deus é algo profundo, meu querido Joseph. É profundo, minha querida Cibele, porque extrapola a compreensão que nós temos sobre justiça. Quando olhamos para essa palavra, é um mundo de significado, é um mar profundo de implicações. Mas a palavra está nos dizendo aqui que por Jesus ser justo, ele derrama a fé para nós. Que coisa maravilhosa. Que verdade profunda, que verdade valiosa para nós. Ele é o doador de toda justiça, de modo que ele, por ser justo, ao derramar sua justiça por meio da fé, nos faz justos
como ele é justo. Pense comigo, a fé é uma capacidade dada pelo próprio Senhor que nos faz alcançar, esticar a mão e alcançar a justiça do Senhor. Se Jesus se tornou como nós, por meio de sua justiça, podemos nos tornar como ele. Na eternidade, nesta vida pós-morte, não entra imperfeito. Não entra. Você pode perguntar, então, quem de nós pode entrar? Nenhum de nós pode entrar. A salvação é impossível para nós. Só se torna possível por causa de Jesus. Se Jesus é perfeito e aprovado pelo Pai, e quando cremos nele, podemos também nos tornar aprovados pelo Pai. O Senhor Jesus era o Filho amado, aprovado e em quem Deus tinha prazer. E quando cremos nele, podemos também fazer parte dessa natureza. Que coisa maravilhosa! Ele é doador da fé e de sua justiça. Podemos então ser como ele. A salvação, deste modo, meu amigo e meu irmão, ela é valiosa. A salvação é bela. A fé precisa ser valorizada. Olha que coisa maravilhosa nos é dito no final do versículo 1. Aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. A fé é de grande valor para Deus, é de grande valor para nós, e se é valiosa para nós e para Deus, precisamos compartilhar esta fé com outros. Precisamos chamar outros para que possam crer no Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Ela é valiosa, ela não é qualquer coisa, ela é importante. Queridos, a terceira coisa que eu quero falar aqui é qual o desejo de Pedro? O desejo de Pedro é curto e eu posso aqui dividir em apenas dois aspectos. É um desejo duplo que está aqui no final, ou melhor, está descrito durante o versículo 2. Tá? No versículo 2 aqui, ó. A primeira coisa que Pedro deseja para nós, igreja, é que a graça e a paz estejam conosco de modo abundante. Graça é um presente que não merecemos. Do mesmo jeito que a fé, nós não trabalhamos para alcançar. Ela é dada como um presente. Essa graça e a paz tem que estar conosco e ela tem que vir de modo abundante. Então a primeira coisa que Pedro estabelece para nós como vontade de que possamos experimentar é de que gozemos de graça e gozemos de paz. E a segunda coisa, olha só que interessante, e parece que esse, meu querido Gutenberg, vai ser o tom de toda a carta de Pedro aqui, durante esses 3 capítulos. Que o pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o Senhor, esteja conosco. O Senhor não quer apenas o seu coração, o Senhor quer a sua mente. Somos o povo chamado para ler a palavra de Deus, para decorar versículo, para comentar sobre o que Deus tem feito, para espalharmos a sua vontade. Somos o povo chamado para conhecer Deus. E este Deus se revela. Eu falei que eu ia falar disso posteriormente. Chegou o momento. Este Deus se revela. Nós podemos conhecer a Deus. Hebreus vai dizer que ele falou muitas vezes por sonhos, por profetas. Agora nós temos uma revelação especial, que é a palavra de Deus apontando para Cristo. Ele falou por Moisés, ele falou por Jeremias, e agora nós podemos ter tudo isso. Podemos ter Paulo, podemos ter Jeremias, podemos ter Ezequiel, podemos ter Marcos, podemos ter Lucas, podemos ter Pedro. E acima de tudo, podemos ter Jesus, que é a pedra principal. Nós conhecemos a Deus por meio de sua palavra. Ao lermos eventos históricos, conhecemos sobre o caráter de Deus. Ao lermos sobre profecias, sobre enigmas que vão acontecer no futuro, conhecemos mais sobre Deus. Quando lemos poesias, seja em Salmos, sejam em Jó, sejam em Cântico dos Cânticos, sejam em Eclesiastes, conhecemos a Deus. Quando lemos o Evangelho, seja em Mateus, seja o Evangelho segundo Marcos, seja o Evangelho segundo Lucas, ou o Evangelho segundo a perspectiva de João, podemos conhecer a Deus. Quando lemos as cartas, seja de João, seja de Judas, seja de Tiago, seja de Paulo, podemos conhecer a Deus. Quando lemos as profecias em Apocalipse, podemos conhecer a Deus. Deus quer ser conhecido por nós e nos deu uma linda possibilidade. Infelizmente, muitos de nós não temos valorizado. Muitos de nós, infelizmente, têm feito pouco caso. E isso
isso pesará como juízo em nossas costas. Isso pesará como responsabilidade na vida de cada um. Façamos então o melhor uso possível de sua palavra, façamos o melhor uso possível do conhecimento que podemos ter sobre Deus. E lembrando que sem a iluminação do Senhor, não conseguimos compreender a Deus como Ele quer ser compreendido. Vão ser meras ideias, e aqui eu me lembro de meu pai querido, que antes de crer no Senhor Jesus Cristo todo o seu coração, leu a Bíblia por 5 vezes, se não me foge a memória. 5 vezes. E só depois que o Senhor abriu os olhos, foi que ele começou a entender. Pense no apóstolo Paulo, que já tinha lido o Antigo Testamento diversas vezes, mas só depois que viu Cristo ressurreto falar em alto e bom tom: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi que ele compreendeu de fato a verdade salvadora da palavra de Deus. Foi só a partir daí que os seus olhos foram iluminados. Ele deixa a sua cegueira, ele deixa as suas escamas caírem, ele enxerga a beleza do Senhor Jesus Cristo. Querido, temos um pleno conhecimento. Como igreja, somos chamados a aprender, inclusive em tempos de pandemia. Por isso que estamos aqui com um novo propósito de estabelecermos aqui um compromisso de olharmos toda 2 Pedro. Toda 2 Pedro, para vermos o que Deus quer de nós. Porque é preciso conhecermos a Deus num mundo que só tem pregado mentiras para nós. Que muitas vezes não sabemos naquilo onde nos apegar. Será que esse vírus é medonho mesmo? Ou será que é uma besteira? Nós não somos cientistas, nós não temos informações. Esse mundo está mentindo para nós. É o quê? É mensagem direto chegando no WhatsApp? Quem é que está com a verdade? Não sabemos. Mas quando olhamos a verdade revelada do Senhor, talvez não entendamos sobre ciência, biologia, sobre vírus, mas vamos entender sobre o Senhor de todo o universo, por que estamos aqui, entenderemos melhor o valor da vida, teremos paz diante das tribulações e esperança mesmo em meio à morte, porque o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Ele vai me guiar, seja por pastos verdejantes, ou estará também comigo no vale da sombra da morte. Se o Senhor está comigo, de nada eu terei falta. Diante dos falatórios do WhatsApp do mundo, do Jornal Nacional, ficamos com a palavra e descansamos no Senhor. O pleno conhecimento de Deus nos traz isso, queridos irmãos. Quero então, no final desta minha fala, trazer aqui algumas aplicações para nós. Diante de tudo que foi falado, o que é que a gente pode internalizar como princípio a ser aplicado na vida de cada um? Como é que a gente pode ver isso e tentar aplicar na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, e com a esperança, com a expectativa de que na sociedade também isso seja aplicado? A primeira coisa, já falei, volto a repetir, só o Senhor pode mudar profundamente a vida de alguém. Esta mudança, como aconteceu na vida de Pedro, aconteceu e está acontecendo na minha vida. E só o Senhor. Eu estava, nesses dias, eu tenho um caderninho aqui, né? Vários caderninhos, na verdade, de reflexão, de oração, de sermões. Eu estava escrevendo, aprendi a fazer isso com meu pai. Não foi meu pai que inventou isso, mas foi meu pai que me ensinou. Estava escrevendo minhas orações e agradecendo a Deus. Senhor, onde é que eu estaria se não fosse o Senhor? Onde é que eu estaria se não fosse a tua mão na minha vida? Se eu não tivesse com Cristo? Quem seria o Miguel no jogo do bicho? Certamente eu não estaria casado. Certamente eu não teria filhos próximos a mim. Teria feito tanta besteira que talvez até vivo eu não estivesse. Então, queridos, o Senhor tem conduzido a minha vida, me libertando de todas as coisas ruins que eu experimentei, vivi, me aprisionei durante tanto tempo. E me ensinando o valor da família, me ensinando como amadurecer como um homem. E se você tem um pouquinho mais de contato comigo, tem visto, eu tenho tentado dar bons testemunhos, inclusive até mesmo na perspectiva financeira, Deus tem mudado a minha vida. Deus muda a vida de Pedro, Deus tem um plano também para pessoas comuns. O irmão Ozete vive se lamentando comigo. Então, vou fazer denúncia a você, seu miserável, viu? Fica dizendo, a cabeça está ruim, eu não consigo reter tanta coisa. Mas, meus amados irmãos, nós sabemos o quanto que o irmão Ozete tem sido usado na nossa igreja e na igreja dos Terrenos Novos. De como que a mensagem trazida por este servo tem impactado tão grandemente famílias ali no bairro dos Terrenos Novos. Meus amados irmãos, Deus muda pessoas comuns. Deus
tira da ignorância e da brutalidade e faz pessoas alheias, aleatórias, egoístas, ensimesmadas, viverem para a glória de Deus e amando o próximo com um amor profundo. Quanto que o irmão Ozete não chora pela igreja, quanto que eu mesmo não sinto a falta de vocês e choro por vocês, clamando na expectativa de que Deus ainda faça grandes coisas, maiores ainda do que Ele já tem feito, de que possamos alcançar mais pessoas ainda, não para que simplesmente o nosso prédio fique mais lotado, mas para que mais pessoas ouçam, creiam e se rendam no nome de Jesus, que é um nome que está acima de todo outro nome. Que coisa maravilhosa, irmãos. A primeira coisa, portanto, que eu quero compartilhar com vocês é que Deus consegue fazer coisas incríveis por meio de pessoas comuns. Deus consegue fazer uma grande obra na vida dos piores pecadores, inclusive dos covardes, dos traidores. Deus pode, mas Ele faz isso mediante a uma fé que Ele mesmo dá e habita em nós. Que coisa incrível, que coisa maravilhosa. A segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês é que o Evangelho era o centro da vida de Pedro. O Evangelho tem a ver com boas notícias de salvação em Jesus Cristo, que podem então ser alcançadas mediante a fé. Queridos irmãos, se este Evangelho estava queimando o coração de Pedro, este Evangelho também precisa queimar o nosso coração. Por isso que há um esforço sempre de orarmos o Evangelho, de falarmos do Evangelho, de conversarmos sobre ele, de cantarmos sobre ele, de pregarmos isso. E eu estou tentando fazer isso. Eu trouxe o Evangelho através das músicas que eu cantei. De que a paz verdadeira, de que a felicidade perfeita só pode ser alcançada na vida de quem se encontra com Jesus. E esse encontro não é simplesmente um encontro qualquer, é um encontro definitivo, um encontro transformador. O Evangelho precisa ser o centro das nossas vidas. Precisa ser o centro das nossas vidas. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é que somos chamados a crescer no pleno conhecimento de Deus, porque Deus, o Senhor, quer ser amigo de pecadores e de pessoas comuns como eu e você. Pedro foi amigo de Jesus, Jesus se prestou ao papel de ser amigo de Pedro. E ele também quer ser seu amigo. Você precisa acreditar nisso. Ele está estendendo a mão diante de você. E talvez você pense, não, mas o que eu já fiz não tem jeito não. Para Jesus tem. Não, mas os meus pecados o Senhor não vai me perdoar, não. Perdoa, porque o sangue de Jesus tem poder para nos purificar o pecado e para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, seu Telmo? Pois dá um glória aí para a irmã que está no seu lado. Amém? Então isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Precisamos buscar encher a nossa mente com a palavra para que o nosso coração seja aquecido, tanto pelas verdades do Evangelho, quanto por aquilo que o Evangelho pode causar nas nossas vidas. E a última coisa é que se essa mensagem, se esse Evangelho, ele é valioso, se essa fé ela tem um grande valor, ela precisa ser compartilhada o mais rápido possível. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque o tempo se abrevia. Porque o dia está chegando, Jesus está voltando e eu creio nisso. Se você crê que Jesus Cristo fez promessas de que Ele vai cumprir, se prepare, porque o tempo está chegando. E somos aqueles chamados para anunciar a fé verdadeira. Amém, meu